Medrosa, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosa, eu sou o Michael Gomes. Este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já sabe, já vai no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. E se você quiser mandar o seu relato, você pode mandar no e-mail mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Mar? As crianças dos olhos negros. Ai, crianças dos olhos negros, eu acho as crianças uns anjinhos, né? Até certa idade, é o que dizem, pelo menos. E elas têm essa aura pura, bacana, dá um conforto. Agora, quando a gente imagina a criança diabólica, uma criança dos olhos negros, que remete um repúdio, eu acho muito estranho. E existem várias lendas por aí, várias histórias falando de pessoas que já tiveram contato com essas crianças dos olhos negros. Bom, os contos das crianças dos olhos negros surgiram na cultura popular desde o fim dos anos 90. Crianças dos Olhos Negros é uma lenda urbana de criaturas supostamente paranormais que se parecem com crianças entre 6 a 16 anos, com a pele pálida e os olhos negros, que são vistas fazendo pedidos estranhos, como, por exemplo, entrar na sua casa ou no seu carro. Os relatos que mencionam essas entidades são sempre mais ou menos iguais. Ao que parece, alguma pessoa está sozinha em algum lugar fechado, tipo uma casa, um carro, coisa assim. Quando ela é abordada por uma criança ou um adolescente que pede autorização para poder entrar no local. Durante esses poucos momentos, o infante tem uma aparência apática e estranha, por assim dizer, né? E de repente, as pessoas abordadas notam que as crianças estão com os olhos completamente negros. Logo que isso acontece, quem está do lado de dentro bate a porta, fecha e tranca. Bom, buscando no folclore, é difícil encontrar menções da história sobre as crianças dos olhos negros. Pesquisadores tentaram achar alguma menção nesse sentido, mas retornaram de mãos vazias. Histórias sobre crianças dos olhos negros são presentes na internet e em livros sobre o mundo sobrenatural, mas apenas a partir de 1988 em diante. Não há nada no folclore ou em tradições antigas que todos os efeitos parece ser algo bastante recente. Tentar traçar as origens de uma lenda urbana é algo complicado, mas alguns apontam para uma antiga publicação do ano de 1997, escrita por Brian Brattle, um morador do Texas. Ele escreveu a respeito de um encontro apavorante com que ele descreveu serem as crianças pálidas que tinham os olhos totalmente negros. Bethel relatou o ocorrido em um fórum de troca de histórias aterrorizantes. E aí, Ma, o que você acha dessa história? Essa história eu vim ter conhecimento faz relativamente pouco tempo. Eu tava assistindo vídeos na internet sobre aparições que as pessoas pegam por essas câmeras, sabe? Que ficam na porta de casa, assim. Sim, é a Principalmente lá. câmera de segurança, né? Sim, principalmente lá nos Estados Unidos. Aí eu tava assistindo um vídeo desses. Aí um cara que ele mora num lugar assim bastante afastado da cidade, Uhum. chega a ser meio floresta até. E ele pegou por várias vezes na câmera da casa dele é, umas silhuetas assim do tamanho de uma criança, por volta acho que de 10 anos. A silhueta chegava bem perto assim da varanda que dava para a porta da casa e dava para ver que ela tinha essa aparência pálida e essa parte assim dos olhos escuro. E o cara pegou por várias vezes, acho que umas 4 vezes, essa aparição, seja na parte de trás da casa ou na parte da frente. E daí que eu fui saber, né, dessa história das crianças dos olhos negros, que é uma história bem assustadora, assim, porque não sei pra vocês, mas pra mim coisas relacionadas a crianças e sobrenatural, seja fantasmas de crianças ou demônios que se transformam em crianças para poder ganhar a confiança das pessoas, sei lá, que
dizem, né, que demônios podem fazer isso. E é uma coisa que me dá um pouco de medo, assim. Eu também, uma das coisas que me dá mais medo, a primeira é a questão de exorcismo. Eu tenho muito medo dessa questão. Eu adoro filme de exorcismo porque me remete muito medo. Mas cenas com crianças também, sabe? Eu acho muito estranho isso, porque é justamente aquilo que falam, né? Crianças são como anjos. Então, assim, um ser tão puro ser usado dessa forma. Só que o interessante é que das crianças dos olhos negros, parece que elas são tão vívidas, os relatos não são como se elas fossem espíritos ou fantasmas, é como se fossem pessoas de carne e pele. Então eu fico pensando muito na questão dimensional, sabe? Não sei, isso me atrai muito na questão das crianças dos olhos negros. É uma coisa. Eu acho que me lembra muito aquela história que a gente já comentou sobre, tipo, aquelas paradas fantasmagóricas, sabe? Que os espíritos andam pela terra. Assim, isso me parece, sabe, um pouco. Não necessariamente né, claro. Mas isso me remete a as crianças dos olhos negros é meio como se fosse uma parada fantasmagórica, entendeu? Em um momento ali. Bom, em relação a esse Brian Battle, no caso, ele ficou bem famoso, virou uma referência nesse assunto porque ele escreveu. Muitas pessoas acreditam que o que ele escreveu foi verdade, algumas questionam, falam que o que ele escreveu foi uma ficção, mas a história dele ficou muito famosa, né, Mar? Sim, agora a gente entra no relato dele, do Brian. Era de noite, eu tinha esquecido de pagar a conta de internet e, para evitar um corte, decidi ir ao centro comercial onde a empresa tinha uma caixa postal para pagamentos fora do horário comercial. Ao lado da antiga sede da Camelot Communications, em Albaline, havia um cinema onde estava passando o filme Mortal Kombat. Eu estacionei na frente para aproveitar a luz e preencher o cheque, quando de repente alguém bateu na minha janela do lado do passageiro. Virei a cabeça e vi dois meninos me observando. Era difícil determinar sua idade exata, mas tinham entre 10 e 14 anos. Pensei que iam pedir algumas moedas e de repente entrei em pânico. Foi uma sensação indescritível, um pavor instintivo. O menino mais alto sorriu, o que fez meu sangue gelar ainda mais. Eu percebi que havia uma coisa errada, mas não sabia o que era. Mesmo assim, abri o vidro e perguntei o que eles queriam. O menino sorriu ainda mais e pude ver que seus dentes eram muito brancos. O menino disse: "Olá, senhor, temos um problema." Respondeu enquanto o outro menino continuava me olhando fixamente, em silêncio. A voz era de um jovem, mas o tom era calmo, talvez. Seguro demais para sua idade, senti vontade de fugir dali, mas não consegui. Resisti e continuei ouvindo. Eu e meu irmão queríamos ver o filme, mas esquecemos o dinheiro. Precisamos voltar para casa para pegá-lo. Você pode nos levar? Ah, bem, foi só o que eu consegui dizer. Então a situação ficou ainda mais estranha, porque seu companheiro silencioso o olhou com um misto de confusão e culpa. Ele pareceu surpreso porque não abria a porta de imediato. O menino que falava comigo me olhou um pouco perturbado, como se percebesse minha apreensão. Vamos, senhor, disse de novo, com uma voz suave como seda. Que filme vocês querem ver? Finalmente perguntei. Mortal Kombat, é claro. Respondeu. Claro, respondi. Eu olhei rapidamente para o cinema e para o relógio no meu carro. O filme tinha começado há 1 hora e era a última sessão da noite. E ele me interrompeu dizendo: "Vamos, senhor, deixe a gente entrar. Não podemos entrar se você não deixar. Não vai demorar, só queremos ir para casa." Percebi que minha mão estava na maçaneta da porta, prestes a abri-la,
quando a retirei violentamente, sem conseguir encarar as crianças. Mas quando olhei de novo, caí em mim e vi pela primeira vez seus olhos. Eram negros como o carvão, sem pupilas, sem íris, só dois globos negros que refletiam a luz vermelha e branca da marquise do cinema. O jovem tinha uma expressão de horror no rosto. O mais velho pareceu furioso e repetiu: Vamos, senhor, não vamos machucá-lo. Você precisa deixar a gente entrar. Não temos armas. O tom dele me assustou ainda mais, como se ele dissesse: Não precisamos de uma arma. Ele elevou a voz e, com um tom de irritado e assustado, voltou a gritar: Não podemos entrar se o senhor não nos der permissão. Eu já estava com a mão sobre a alavanca do câmbio e engatei a ré e saí em alta velocidade. Quando me virei para olhar, eles tinham desaparecido. Olha, se essa história é verdade ou não, é uma história muito boa. Eu fico me imaginando numa situação dessa, eu acho que eu entraria em pânico. É uma situação assim de pleno desespero que ele descreve esse contato com essas crianças. É muito esquisito. É uma é uma situação que eu acho que ninguém quer passar, porque imagina você começa, porque o que ele disse, né, ele já nos primeiros segundos de interação ele já começou a se sentir mal, né, com a presença deles. E é comum, né, as pessoas falarem esse sentimento de angústia, de desespero que dá quando elas se deparam com esses seres, né? E eu fico nessa dúvida, seres demoníacos, não sei. Você viu a questão da permissão? Eu achei isso É, curioso, sabe? É pedir permissão. Me lembrou muito aquela questão quando a gente tá em algum ambiente, tipo em casa, e aí você escuta alguém te chamando, porque aí falam que você não pode responder. Eu já escutei gente chamando, pedindo para entrar, e às vezes você responde no automático, porque costuma ser uma voz familiar, né? Então, é, falam que não pode, você tem que tomar cuidado, se policiar e não responder. E essa questão da permissão é muito presente. e é engraçado, né, que não foi vamos supor, na casa dele, foi num veículo que é dele, mas mesmo assim precisavam de permissão, né, para adentrar. E aí fica a dúvida, o que, que será que acontece quando dão a permissão? Porque É, assim, será que a pessoa perde a memória, ela é sugada energeticamente? Não sei. Às vezes a pessoa, tipo, é apagada, assim, sabe? Apaga a memória dela, ela nem percebe que isso aconteceu com ela. Porque os relatos que tem são apenas de pessoas que não permitiram, sabe? Ah, não, tem uma até que permitiu. Mas aí foi um caso que ela saiu correndo, assim, que ela permitiu e não deu tempo da pessoa, tipo, da criança dos olhos negros entrar num contato realmente com ela. Mas eu acho isso muito sinistro, sabe? Não sei, eu não sei essa questão espiritual, por quê? Qual que é o motivo delas quererem entrar? O que, que elas querem fazer com você, sabe? é, essa questão eu fico na curiosidade também de saber o porquê delas quererem tanto, seja entrar na casa ou no carro das pessoas. Naquele ambiente, né, ali no É, ambiente de segurança dela, é estranho, né? sim. Bom, e a gente também tem um outro relato de uma pessoa chamada Kylie. Bom, um amigo me ligou tarde da noite, completamente apavorado. Ele estava na cidade com a namorada e eles pararam em um mini mercado para comprar alguns lanches antes de voltarem para o seu apartamento e começar a maratona de filmes que eles pretendiam fazer. Quando eles estavam no estacionamento, duas crianças chegaram perto do carro, ó, o carro de novo. O que mais me assusta nisso é que meu amigo ficou tão abalado com o que aconteceu que me ligou para contar antes de fugir de lá. Eu consegui sentir um medo na sua voz quando eu atendi. Ele disse que duas crianças bateram em sua janela e pediram para que eles as levassem em um ponto de ônibus a vários quilômetros de distância. Mas o meu amigo disse que as duas crianças tinham os olhos pretos, sólidos, e também falavam com uma segurança estranha, quase como se fossem mais velhos do que pareciam. Ele disse que sentiu vontade de abrir a porta, como se as crianças estivessem exercendo uma espécie de controle da sua mente.
As crianças finalmente entenderam a mensagem e foram embora. Disse ao meu amigo que esperasse e desliguei. Quando meu amigo estava saindo do estacionamento, ele foi atropelado por um caminhão que matou instantaneamente, tanto ele quanto a sua namorada. O motorista do caminhão disse à polícia que desviou para evitar bater em duas crianças olhos negros que estavam à beira da estrada. Estranho, né? Muito. Nossa, aí é que tá. Elas não conseguiram, elas não conseguiram entrar no veículo, mas mesmo assim, parece que fizeram de uma manobra para que atingisse aquela pessoa de alguma forma, tipo uma vingança, sei lá, né? É muito macabro isso. E assim, é um relato, é aquilo que a gente fala. Pode ser uma fantasia, pode, uma ficção, mas né? E se for real? E se realmente aconteceu? É uma loucura, gente. É uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Eu não acredito 100%, mas também não desacredito. E é uma coisa que eu me pergunto sempre, desde que eu conheço, né? Será que o povo inventa isso? Tem alguma ponta de verdade? Porque, como eu disse, né, já, os vídeos que eu vi, assim, tem uns vídeos que não tem um porquê assim da pessoa inventar, sabe, essa história. A pessoa não tá querendo fama ou nada, ou dar entrevista no jornal, como é o caso desse homem que eu contei dos vídeos que eu acabei vendo. E tipo assim, o cara não ganha, não tem nada a ganhar com isso, e eu fico nisso, né? Será que essa lenda realmente é só uma lenda ou tem uma base, é, Por como trás, né? é uma coisa Eu assim. acredito muito em histórias de caminhoneiro, sabe? Eu acho que eles veem muitas coisas estranhas e não tem motivo para mentir. E eu mesma, se eu tivesse a oportunidade de gravar alguma coisa numa câmera de segurança, eu ia expor para o mundo, sim. Eu sei que muitas pessoas não iam acreditar, mas eu acho que seria o meu papel mostrar que aquilo foi registrado, né? Eu acho que tudo assim é válido, sabe? Mesmo que, sei lá, não dê em nada, as pessoas não acreditem, mas você tá expondo o que você pegou ali, né? É, Indo pro terceiro relato, é o relato de um casal. Minha esposa e eu nos mudamos para Pittsburgh em 2001. Lá, ela tinha família lá e sempre quis estar perto deles. No início, alugamos um apartamento por um ano, enquanto nos estabelecíamos em novos empregos. Passado o ano, decidimos ficar na cidade, então começamos a procurar uma casa. Em 2002, mudamos para a nossa própria casa, um lugar de apenas um andar, que encontramos por um bom preço. O bairro era limpo e silencioso, e em poucos meses conhecemos a maioria das famílias do quarteirão. Era um lugar ótimo para morar. Minha esposa e eu trabalhávamos praticamente no mesmo horário. Então, exceto por horas extras ocasionais, geralmente chegávamos em casa na mesma hora. Este estranho incidente aconteceu conosco em setembro de 2002. Era um dia de semana, já no final do mês. Cheguei em casa primeiro e minha esposa cerca de meia hora depois de mim. Nós conversamos por uns minutos, mas minha esposa não estava se sentindo muito bem. Então ela foi para o quarto se deitar. Eu estava sentado na sala assistindo alguns esportes. Cerca de 15 minutos depois que minha esposa foi para o quarto, houve uma batida na porta da frente. Coloquei minha bebida e o controle remoto da TV no chão e rapidamente me levantei. Era estranho porque as batidas continuavam. A pessoa não desistia. Quando abri a porta, havia um garoto parado num degrau. Ele estava vestido um top cinza com capuz e suas mãos estavam enfiadas no bolso. Eu nunca tinha visto esse garoto na vizinhança antes.
Ele estava olhando diretamente para mim e seu olhar era bastante cruel. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, o garoto disse: "Quero entrar na sua casa agora." O cabelo da minha nuca se arrepiou. O tom desse garoto era tão frio. Ele parecia ter cerca de 10 anos. Eu olhei para ele e percebi que seus olhos eram totalmente pretos. Eu senti que estava começando a entrar em pânico. Não sei por que fiz isso, mas olhei para além dele, para a rua. Talvez eu estivesse esperando que houvesse mais alguém ali fora. Não sei. Quando eu olhei de volta para o menino, só olhei para o rosto dele. Não aguentava aqueles olhos. Então olhei para baixo e percebi que não conseguia realmente ver seus pés. Eu sei como isso parece estranho. Eu realmente não sei como explicar. É quase como se as pernas dele tivessem sumido. Bati a porta na cara dele e me virei para ver minha esposa correndo para dentro do quarto. Ela parecia assustada e me disse: "Tem um garoto batendo na janela do quarto e está com os olhos negros." Fiquei tão atordoado que não sabia o que dizer. Abri a porta da frente novamente, mas não havia ninguém lá. Corri para fora e fui para o canto da casa, onde ficavam as janelas do nosso quarto. De novo, não havia ninguém lá. Deveria haver duas dessas crianças, mas simplesmente não consigo imaginar que tenham conseguido sair de perto da casa tão rapidamente. Havia algo tão estranho no menino que eu vi parado nos degraus e eu nunca entendi por que não conseguia ver seus pés. Por muito tempo pensei que já tínhamos visto fantasmas. Foi apenas no ano passado que eu encontrei histórias de crianças de olhos negros na internet. Agora acreditamos que foi isso que testemunhamos. Felizmente, eles nunca mais voltaram. Nossa, muito estranho. O que eu acho curioso também, eu percebi, é que eles sempre estão em dupla, né? É difícil você ver uma criança dos olhos negros sozinha. Ela é tipo duas, três crianças, assim, mas costuma ser uma dupla sempre, né? Não sei se é para distrair a pessoa. Isso eu acho que é bem curioso. Essa questão do pé sumir, no Japão, eles falam que você identifica o fantasma, para você identificar, é só olhar para o pé. E aí eles não têm pé. Então, assim, os fantasmas, eles já acreditam que os fantasmas não têm um pé. E aí já leva para uma questão mais sobrenatural, né? Porque caiu bem nessa categoria para mim. Essa história tem mais coisa sobrenatural assim do que as outras, né? Mais nessa parte de não ter pé e desaparecer super rápido, assim, de um local que o cara com certeza veria alguém, né? Sim, sim, com certeza. Olha, eu não sei, viu? Eu fico muito na dúvida. Às vezes. Mas eu tenho ainda, com a dúvida, eu tenho uma tendência a acreditar na questão de dimensão. Eu acho muito estranho. Eu também tenho um relato aqui de uma pessoa que mora em Denver. Ele fala: "Eu estava na casa assistindo um filme, quando de repente eu vi um barulho de alguém batendo na porta. Eu me levantei e fui devagar até a porta para abrir, mas então imaginei que era tarde e, como não estava esperando ninguém, resolvi perguntar quem era." Pessoa inteligente, né? Bom, ninguém respondeu. Voltei para a sala e então ouvi a batida novamente. Fui até lá e perguntei mais uma vez, e dessa vez ouvi uma voz abafada de criança. Não conseguia entender o que ela dizia, mas como parecia se tratar de uma criança, abri a fresta pequena o bastante apenas para poder ver quem estava ali. Haviam 3 crianças paradas. Uma delas disse que elas estavam perdidas e que precisavam de ajuda para encontrar sua mãe. Elas pediram para usar o telefone e foi o maior erro da minha vida, pois eu fiquei com pena e abri a porta. Eu as deixei entrar, uma de cada vez, e foi assim então que percebi. Elas tinham os olhos escuros, muito assustador. Eu fiquei paralisado por um instante, apenas tempo suficiente para uma delas se aproximar. Felizmente, eu tive um estalo e consegui correr para fora de casa. Olhei para trás e vi as 3 paradas na entrada da minha casa, como se estivessem lamentando que eu havia escapado.
Voltei apenas 2 horas mais tarde, acompanhado com 2 amigos. Não havia ninguém em casa, mas o lugar havia sido todo revirado. Portas, gavetas abertas, armários revirados, roupas, objetos tirados no chão. As crianças, no entanto, haviam sumido. Olha, esse daqui, tipo, aí já é o caso que a pessoa deixou entrar. Eu fico imaginando o que teria acontecido se ela tivesse ficado lá. E isso parece tão real, coisa de objetos revirados. Será que realmente alguém não invadiu a casa dele? Eu achei isso muito palpável, muito real, sabe? Às vezes pode ter sido tipo de uma pegadinha, né, entre aspas, é, nessa parte, assim, sei lá, essa não me pegou muito, assim, esse relato, não sei. Sim, ficou dúbio, né, pra saber se realmente, será que a pessoa que não ficou muito apavorada, sei lá, e saiu correndo, aí, eu não sei, eu achei estranho também. esse foi o que eu menos, assim, achei que me pegou, sabe, assim, do jeito que eu acredito. E o que seria isso, né? As descrições desses seres sombrios apontam para essas crianças estranhas, com vestimentas pouco cuidadas. As criaturas aparecem sempre durante a noite, em frente de alguma porta, pedindo para entrar pelos mais diversos motivos. Vale notar que as vozes desses seres geralmente transmitem monotonia e estranheza. É claro que a característica mais assustadora são os olhos, que são totalmente preenchidos pela cor preta. De acordo com o site especializado em histórias de horror Snopes, essas crianças podem se tratar de seres de outra dimensão, alguma espécie de extraterrestre ou até mesmo entidades demoníacas possuindo os corpos dos jovens. Por outro lado, o pessoal do site Journal of the Bizarre, dedicado às bizarrices, afirma que a negritude dos olhos pode ser causada por um fenômeno perfeitamente explicável. Ao que parece, isso ocorre devidamente a uma dilatação demasiada das pupilas chamada midriase. Esse mesmo aumento da parte preta dos olhos também ocorre comumente em usuários de drogas muito pesadas, o que poderia contribuir para explicar a apatia notada nas crianças. Enfim, seja essas crianças almas perdidas procurando ajuda de adultos para voltar aos seus caminhos de passagem para a pós-vida, ou apenas alienígenas em corpos pequeninos tentando fazer contato com os humanos. Fato é que, ao ver os olhos negros, ninguém deixaria que elas entrassem. Você vê a questão, elas só aparecem à noite, hein? Outro ser da noite, né? A gente comentou no episódio passado sobre os seres da noite, as crianças dos olhos negros super se encaixam nessa questão dos seres da noite. Mas, ainda assim, eu sempre, óbvio, eu vou escutar a questão científica, mas eu acho que não tem muito cabimento falar que os relatos supostamente verídicos, eles seriam de crianças tipo, que são usuárias, entendeu? Coisas do tipo. Eu não senti isso, não. Até porque quem já viu uma pessoa que tá num momento passando por efeitos, ela fica. Você percebe, né? Não é só a questão dos olhos, é o comportamento também. E a apatia não é só o único comportamento da pessoa que está em estado, né, de êxtase lá, tal. Mas, enfim, eu tendo a acreditar mais na questão realmente sobrenatural ou dimensional. Eu acho isso muito curioso. E isso também dá um bochicho, né? Algumas pessoas nas redes sociais comentaram. E uma delas me chamou a atenção porque é algo que eu pensei também. O Enéas, ele chegou a comentar nas nossas redes, no Face, que as crianças dos olhos negros seriam pessoas de sete além. E eu acho isso muito curioso, porque eu também pensei isso já. Porque, bom, os relatos que falam sobre Sete Além, as pessoas simplesmente, de repente, viram uma rua e estão lá. E aí, quando você chega lá, existe um certo desespero.
tem pessoas que querem te ajudar a voltar, mas parece que você fica meio perseguido, e as pessoas são super esquisitas. Então, se existe, né, supostamente, a possibilidade das pessoas entrarem numa dimensão como Sete Além, por que não acontecer o contrário? Então, eu achei uma teoria muito interessante. Realmente, Sete Além faz um sentido, porque elas parecem, até pela descrição que falam, com essas pessoas dessas dimensões estranhas, assim. Eu achei curioso. É uma teoria muito palpável. É, porque se a gente tá lá, porque eles não entram aqui, né? E fica nessa coisa deles perseguirem a gente, eu acho isso muito estranho. Também teve uma história de uma seguidora do Face que ela escreveu que ela viu duas pessoas cujos olhos ficaram assim e depois voltaram normal. E foi na casa dela que aconteceu isso, e ela fala que foi na frente dela. E ela acha que foi alguma coisa que ela disse e deu um gatilho para as pessoas ficarem assim. Ela falou que é um casal. E o casal, quando teve esse momento deles ficarem com os olhos negros, eles olharam fixamente para ela. E ela falou que ela ficou horrorizada, pois ela nunca tinha visto isso, nunca tinha visto ninguém ficar assim de repente. Eu até perguntei para ela se ela conhecia essas pessoas, né? Se eram pessoas do convívio social dela. Ela falou que sim, que inclusive eram parentes do marido dela e que eles, inclusive, estão vivos até hoje, que são senhores já. E ela falou que a filha dela também disse para ela que já falaram pra menina, né, que viram ela com os olhos negros também. Falaram para ela, olha, os seus olhos ficaram assim de repente, do nada voltou ao normal. E foi uma situação assim que deixou a família, tipo, a mãe, né, bem nervosa, porque foi muito esquisito. Ela já tinha presenciado isso com o casal, depois a filha relatou isso para ela, é bem estranho. E até perguntei para ela se ela chegou a comentar com o casal que eles ficaram estranhos nesse momento, né, a impressão que ela teve, só que ela falou que ela não falou nada. Ela se assustou e a impressão que deu foi que eles notaram que tinha algo estranho naquele momento. Ela falou que foi muito louco e nada agradável. Muito estranho, né? Porque aí são pessoas que você conhece e aí já entra naquela categoria, não são seres que aparecem, é como se fossem pessoas que fossem dominadas por alguma entidade, sabe? Isso me lembrou aquela história do tipo dos invasores de corpos, sabe? Que, tipo assim, eles são extraterrestres, É, mas eles às vezes, né, tem pessoas que podem perceber a presença deles. Então, pra mim, né, eu tô interpretando isso, né? É como sim. se ela tivesse visto por um segundo é, uma parte dele, sabe? Que nem essa parte dos olhos que ela disse. Isso acontece muito em vídeos que a gente vê de teoria da conspiração que falam sobre os reptilianos, você já viu? Sim, eu já ouvi falar, mas nunca pesquisei a fundo. Veja, veja, porque é muito interessante, óbvio que é conspiração, teoria, mas mostra, por exemplo, que são artistas famosos. Aí você vê vários artistas, tipo, pessoas que estão conhecidas no meio da mídia, e aí elas estão, vai, dando uma reportagem ou falando alguma coisa, e do nada o olho muda, mas assim, muda muito, sabe? É muito esquisito. E como tem algumas pessoas jovens envolvidas, a gente pensa nessa questão da droga, como os cientistas relatam, o uso de droga e tal, mas assim, todas, sabe? É muito estranho, dá uma pesquisada, mas aí entra na teoria dos reptilianos, né, que foge um pouco disso. Mas a gente pode encaixar nessa questão dessa mudança repentina no olhar, sabe? E aí me chamou a atenção esse relato dela, porque é uma pessoa que, bom, é uma brasileira que tá aqui perto da gente e tá falando, ela não tem motivo para mentir. Então, assim, eu achei muito interessante essa história dela ver por um momento esses olhos negros em pessoas que já existem. E sabe o que isso me lembrou? No Supernatural, quando as pessoas elas estão com o demônio no corpo, elas não ficam com Sim, os olhos negros? sim. Por alguns segundos, quando eu. Mostra, né? É uma forma de pensar interessante também. É muito Eu, interessante. Então, assim, as teorias são inúmeras em respeito disso, né? o fogo é que a gente fica só na teoria, né? Não tem uma resposta é,
com certeza 100% se é demônio, se é extraterrestre, se é pessoas de sete além. Nossa, é tanta coisa, né, que pode Mas ser. de todas, uma coisa em comum, o fato é sobrenatural, né? É uma coisa Sim, assim que chama a atenção e o sobrenatural ele se envolve justamente nessa questão tanto dos fantasmas como da ufologia e de lendas e é muito abrangente, assim, a gente tem muito pano para manga aí. é isso. É uma coisa que provavelmente a gente nunca vai ter respostas, né? É. Bom, é isso aí. Você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Mal? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau.